Romanos capítulo 4. Amém? Amém. Iremos falar da justificação pela fé e não pelas obras. O livro que Paulo, o apóstolo Paulo, né? Nós falamos Paulo, parece tem uma intimidade muito grande, né? Mas o nosso irmão Paulo, ele combatia, ele fazia uma apologia muito grande da questão do Evangelho. Paulo, ele batia de frente com os seus irmãos judeus. A maior luta do apóstolo Paulo não era com os romanos, não era com os gregos, com os helenistas, não era. A maior luta que o apóstolo Paulo passou até a sua morte foi com os seus irmãos judeus. E a luta dele era mostrar o poder do Evangelho da cruz. E aqui no capítulo 4 ele vai falar da justificação pela fé. E ele vai usar aqui duas personagens muito importantes. E ele dá ênfase a uma delas, que é o nosso patriarca Abraão. Ele começa falando a partir do versículo 1 do capítulo 4. Todos acharam? Amém. Que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O Senhor jamais imputará pecado. O Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai,
antes de ser circuncidado. Amém? Só até aqui. Aqui é um paralelo e um conjunto de palavras. Abraão, ele usa, o apóstolo Paulo, ele usa que tipo de argumento para provar que o homem não poderia ser justificado pelas suas obras? Ele vai usar o próprio livro dos judeus, porque os pontos que ele classifica, os pontos que ele está mostrando aqui, é dentro da Bíblia dos judeus. Os pontos que ele está se referindo aqui, não tinha como seus irmãos judeus questioná-lo. Ele começa falando da questão no versículo 1, há um questionamento aqui. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele está se referindo aqui a um ponto, a um fato que aconteceu quando Abraão ainda não era ainda circuncidado. Por vários fatos, Deus provou a sua bondade, a sua misericórdia para Abraão. Mas ele está citando aqui o versículo 15 de Gênesis, porque ele quer provar dentro da Bíblia, dos próprios judeus, que o homem não tinha condições de ser justificado pelas suas obras. Vamos lá para Gênesis 15. Porque todas as vezes, irmãos, prestem atenção, todas as vezes que um autor, escritor, ele falar essas palavras, pois que diz as Escrituras, ele está falando que em algum lugar do Velho Testamento foi dito isso. É por isso que muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque nós falamos assim, olha, a Bíblia fala que não cairá uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Aí o irmão fala assim, querido, você poderia me explicar aonde está isso na Bíblia? Aí você fala, olha, eu sei que está na Bíblia, só não sei aonde. Aí o irmão te pega no contraponto. Você tem que tomar muito cuidado quando você for citar algo da palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus, ela é única, verdadeira e infalível, mas ela precisa ser aplicada para que haja realmente o milagre, a bênção, a libertação e a edificação. Se você não souber onde está o texto, é melhor você não citar, porque você pode se comprometer. Então, todas as vezes que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles trouxerem essa palavra, pois que diz a Escritura? Ele está alegando que em algum lugar do livro, da Torá, da Bíblia, esse versículo está lá. E ele vai usar esse versículo como base da sua justificação, da sua justificativa. Contra fatos não há argumento. Por mais que o judeu ele quisesse argumentar, falar, Paulo, é o seguinte, aquilo que você está falando para nós é mentira. Você está falando de uma nova doutrina, você está falando aí de um novo caminho, de um novo evangelho, mas que base você tem isso? Aí ele vai usar, vocês prestem atenção que no capítulo 4, ele está usando como referência quem? Abraão. Então, lógico, ele vai trabalhar dentro do contexto de Abraão. Vamos lá para Gênesis 15. Gênesis 15. Isso. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6.
Posso ler? Amém. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ele ainda era Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Aleluia. Será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor. Isso quer dizer que Deus responde, tem pressa em responder a minha e a tua oração. Amém. Deus, ele tem pressa. Por que Deus tem pressa em responder a minha e a tua oração? Porque é através da tua oração e da minha oração que o nome dele é glorificado. Glória a Deus. Por exemplo, quando alguém é alcançado pela benevolência, pelo amor, pela graça de Deus, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: irmãos, lembra da oração que vocês fizeram naquele santo lugar, naquela igreja, e por causa daquela oração meu parente está de pé, está curado, o meu filho saiu da cadeia, a porta de emprego abriu. Então por que Deus tem pressa em responder às nossas orações? Porque através das nossas orações e dos acontecimentos, através do poder de Deus, o nome dele é glorificado. Mas Abraão não estava entendendo. Você vê como o coração do homem é vacilante, é apressado. Deus, ele tinha uma promessa para com Abraão. Só que Abraão, nas expectativas, já estava desistindo. Olha o argumento de Abraão. Disse mais Abraão, voltando ao versículo 3: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor: eu quero falar para você que Deus responderá rapidamente a tua oração. Ele tem pressa em responder a tua oração. Amém. Dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus o justificou no momento que ele creu. O sinal de Deus na vida de uma pessoa jamais será pelos méritos das obras. Mas diz a palavra que depois daquela conversa, que Deus, ele chama Abrão para fora e lhe mostra todas as estrelas e fala: olha, está vendo essas estrelas? Você pode contá-las? Não posso, Senhor. Então será assim a tua descendência, será como as estrelas do céu, não poderão contar. Mesmo Abraão, depois de mortos, nós somos ainda da descendência de Abraão. Aleluia. Por quê? Porque a Cristo, ele sai das entranhas de Abraão. Você quer ver? Vamos fazer um estudo rápido. Abraão é o patriarca, sim? É isso? De Abraão sai o seu filho Isaac. Não é isso? De Isaac sai Esaú e Jacó. Não é isso? De Jacó saem os 12 filhos. Não é isso? Dos 12 filhos nasce um chamado Judá. Quantos lembram disso? Dos 12 filhos nasce um chamado Judá, da raiz de Jacó. Dessa descendência de Judá é que sai o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, no fim, nós somos ainda da descendência do nosso patriarca, Aleluia. Abraão. Glória a Deus. Então, quando ele fala de ti, sairá aquele que
regerá toda a nação. Ele estava falando de quem? De Jesus. Você vê como que o tempo de Deus é maravilhoso? Você vê de que forma que Deus trabalha? Quantos anos se passaram de Abrão até chegar no nascimento do nosso Redentor? Foram muitos anos. Eu quero calcular no mínimo aqui. Eu sei que eu vou errar, mas no mínimo foram 4.000 anos do encontro de Deus com Abrão. Abrão quer dizer excelso. Aí Deus transforma agora e fala: você não se chamará mais Abrão, você se chamará Abraão, porque você hoje passa a ser pai de muitas nações. Glória a Deus. Que promessa maravilhosa, né, querido? Então Paulo, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, nos primeiros versículos, ele está citando essa passagem. Ele está falando que ele creu, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. No momento que Abraão creu, Deus já o justificou automaticamente. Isso quer dizer que uma pessoa, mesmo ela estando cheia de pecado, mesmo ela estando no lamaçal, no curral do pecado, mesmo ela estando suja pelo pecado, se ela estiver num culto desse e ela falar: eu creio na palavra, eu creio no Senhor Jesus, a partir daquele momento ela foi justificada pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Volta um pouquinho para Romanos capítulo 4. Os irmãos entenderam? Ele está citando aqui a Bíblia dos judeus. Porque qual que é a prova, por exemplo, irmãos, que alguém chega aqui e fala: pastor, você está mentindo. Por que as pessoas não têm condições de me chamar de herege? Porque aqui, irmão, eu prego a palavra. Quando eu falo para vocês que nós iremos demorar a crescer, mas que cresceremos saudáveis, é porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor, Zuleika, ela é infalível. Aleluia. Ela não falha. Então tenha um pouquinho de paciência, porque pessoas neste lugar serão curadas. Aleluia. Pessoas serão curadas das suas frustrações espirituais. Glória a Deus. Porque este lugar tem unção de Deus. Amém. E não é por causa do pastor Alexandre. O pastor Alexandre não tem mérito nenhum, mas é por causa do poder da palavra Glória de Deus. a Deus. Aleluia. Vamos lá, retorna para Romanos. Nós paramos no versículo 3. Ora, aqui ele faz uma comparação simples, no versículo 4. Aqui ele está falando da lei e da graça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Como está na tua Bíblia, pastor? Só o 4. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Amém? Eu vou traduzir aqui para os irmãos. Ele está falando que os judeus, eles trabalharam para alcançar tudo aquilo que eles almejavam, inclusive a questão das bênçãos de Deus. Eu vou ser muito claro aqui para nós entender o que o apóstolo Paulo está falando no versículo 4. Quando você chega em Deuteronômio, capítulo 28, você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando.
Existia uma promessa, mas essa promessa, ela era condicionada na obediência. E os judeus tinham que cumprir as leis da Torá. Se porventura ele quebrasse a lei, ele se tornava maldito. Então, em vez de bênção, era gerada maldições. No finalzinho desses versículos, do capítulo 28 de Deuteronômio, ele vai falar: olha, eu te dou um conselho. Entre a bênção e a maldição, escolhe a bênção. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que eles trabalharam para alcançar os benefícios de Deus. Mas nós não. Nós latinos-americanos, ou de qualquer outra descendência que não era judia, nós éramos e somos obrigados a crer pela fé. Você vai alcançar a mesma bênção só crendo em Cristo. Então isso quer dizer que os nossos irmãos, não é que eles pagaram o preço à toa, não é que eles perderam tempo, é que na época o aio deles era a lei, o mentor deles era a lei. Você vê a importância que tem Jesus em nós? Olha como ficou gostoso. Você não precisa mais sacrificar demais, você não precisa mais orar no monte, você não precisa cumprir mais a lei, você não precisa fazer mais nada. Você é beneficiado pela graça através da fé. Aleluia. Creu, aconteceu. Glória a Deus. Então aqui está falando que nós não trabalhamos. Nós aqui que estamos aqui nessa noite, nós não movemos uma palha. Ou andamos no deserto? Andamos no deserto? Passamos frios? Arrastamos palha do Egito? Comemos legumes do Egito? Habitamos em tenda? Não. Olha que graça maravilhosa. Aleluia. Esse Aleluia. Senhor Jesus e Deus, essa graça personificada, a morte dele na cruz, trouxe tudo isso para nós. Amém. Isso está falando que nós não éramos. Os judeus eram merecedores. Os judeus são merecedores. Mas nós não. Nós não fizemos nada. Nem a Bíblia. Você sabe, irmãos, eu sempre falo com muito temor. Guarde isso que eu vou falar. Enquanto você larga a tua Bíblia em casa, muitas vezes na poeira, dentro desses papéis aqui, tem muito sangue derramado para chegar nas nossas mãos. Os nossos irmãos católicos romanos foram os primeiros a derramarem sangue por causa desse papel aqui. Muitos reformadores há 500 anos atrás foram subjugados e mortos para que esse livro simples chegasse em nossas mãos. O que nós fazemos com ele? Muitas vezes nós colocamos ele na prateleira da nossa casa e olhamos muitas vezes, passamos a semana toda sem olhar para esse livro. Nesse livro está contido muitas promessas, inclusive a promessa que eu e você recebeu da graça. Você é salvo pela graça, você não trabalhou pela graça, mas alguém pagou o preço por você para que você recebesse a graça. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Fácil de entender? Porque ele está falando, aquele que trabalhou, o salário dele não é um favor. Por exemplo, o Luiz trabalha o mês todo. E quando chega no final do mês, o patrão dele olha para ele e fala: Luiz, é o seguinte, meu irmão, eu vou te fazer um favor. Está aqui, é o seu pagamento, mas lembre-se que eu estou lhe fazendo um favor. O Luiz vai olhar para ele e falar: favor? Então acorda às 5 horas da manhã, entra dentro do busão, faz o que eu faço para você ver o que é favor. Então, para aqueles que trabalham, é justo o salário. Mas para os que não trabalharam, é só pela fé, filhos. Isso quer dizer que a fé em Jesus Cristo nos traz vários benefícios. Aleluia. Vários. Se hoje você tem paz no coração, se hoje o Espírito Santo habita em você, não é mérito seu, mas é mérito totalmente do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém.
Vamos lá para o 5. Para o 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Independente de quê? Das obras. Lê na tua, por gentileza, pastora. Sim. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Glória. Amém? Amém. Vocês sabem quem está falando essa palavra aqui? Quem está falando? Quem foi que declarou isso? O texto está falando aqui. Quem que falou? Davi. Davi conhecia muito desse assunto. Lembramos que Davi foi um adúltero e um homicida. 2 crimes graves que não tinham como recorrer: morte por enforcamento ou apedrejamento. Quem está declarando isso aqui é o rei Davi. É por isso que o apóstolo Paulo ele usa essas palavras. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Eu já expliquei o que é iniquidade. Alguém pode me repetir o que é? O que é iniquidade? Ou iniquidade? Pecado planejado. É o pecado formatado na mente. Ele ainda não foi concebido. Ainda não aconteceu. Mas a partir da mente, a iniquidade, ele é um pecado formado na mente. É por isso que nós não temos condições de sermos justificados por obras, porque nós começamos a pecar aqui na mente. Um adultério não começa, não é de uma hora para outra. Ninguém sai para a rua para cometer adultério. O adultério ele começa na mente, os pensamentos, os desejos. O homicídio do mesmo jeito. Aquele que vai tirar a vida de alguém, muitas vezes ele programa para fazer isso. Isso é chamado o quê? Iniquidade. Porque aqui ele cita 2 coisas, presta atenção. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Sabe o que quer dizer isso? Até aquilo que você pensa de mal, Deus já está se antecipando e te perdoando. Até aquilo que está na tua mente, Deus já está perdoando. Aí ele cita outra coisa aqui. São perdoadas. E cujos pecados são, eu acho que na Bíblia da pastora está apagados. É isso? Aqui fala na nossa, acho que na do pastor Adalto está coberto. O da pastora Evelyn vai mais profundo. Apagado. Apagado. Olha que coisa linda. Deus ele não faz questão, nós fazemos questões de lembrar dos nossos pecados. Principalmente quando as coisas não dão certo. Nós falamos, meu Deus, será que foi aquele pecado que eu cometi, Senhor? Será que o Senhor está se lembrando? E o Senhor está me punindo? Irmão, o texto está falando aqui que não é só as iniquidades que estão sendo perdoadas. Os pecados estão sendo apagados. Os nossos pecados, eles foram apagados através de quê? Da fé. Quando cremos em Deus através de Jesus, até os nossos pecados, coisas sujas das nossas vidas, são apagados. Os nossos delitos, os nossos crimes de pecado são apagados. Vamos lá para Hebreus capítulo 12.
Queridos, está fácil de entender? Amém. Amém? Capítulo 10 de Hebreus. Nós iremos ler do versículo 14 ao 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Diz amém. Amém. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que testifica que somos justificados. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia. Deus, ele não fica passando em rosto. Olha, eu te perdoei, mas se você pecar de novo, não existe isso comigo. Deus, a palavra fala que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Então Deus não faz questão de lembrar dos teus pecados, nem das tuas iniquidades. Glória a Deus. Olha como é precioso crer em Jesus Cristo. É por isso que sem Ele não há salvação. Zuleika está gravando, eu vou falar de novo, porque alguém vai me ouvir. Sem Jesus não há salvação. Verdade. Em Jesus há salvação. Sem Jesus não tem como um ser humano ser salvo. Ele é a expiação. Ele é a nossa bandeira. E Ele é o nosso Redentor. Glória a Deus. Romanos 4. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Isso é uma pergunta. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão. O que foi imputado? As obras ou a fé? A fé. A fé para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Eu não vou voltar ao texto por causa do tempo, mas quando ele foi justificado por fé, não por lei, é aquilo que nós lemos. Quando ele foi justificado pela fé, ele ainda não tinha sido circuncidado. Ele ainda não tinha passado pelo processo da aliança da circuncisão. Porque quando ele, no versículo 15 de Gênesis, ele ainda não tinha passado pela operação do seu prepúcio. Ele ainda não tinha passado pela cirurgia. Então ele ainda era estrangeiro para Deus. Ele ainda era pecador para Deus. E Deus o justificou pela fé. Abraão tinha tanta fé que Deus fala com ele num assunto só, num diálogo só. Deus fala: Abraão, sai da tua terra. Só que é o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, mas eu ainda não preparei um lugar para você.
Não. Você vai sair com a tua esposa, com os teus gados, mas eu ainda te mostrarei aonde eu vou te colocar. Pastor Adalto, será que nós iríamos? Será que a nossa fé... Na atualidade agora... Não. Sabe por que eu falo assim, irmão? Nós temos dificuldade de vir para o culto. Não. Nós temos dificuldade de obedecer. Já pensou? Ele está junto do seu pai. Ele está em Ur dos Caldeus. Diz a palavra que ele já era próspero. Diz a palavra que ele já era. Essa palavra excelso quer dizer, eu não sei, tem vários significados, mas um deles se refere a Abrão como um homem que não conhecia Deus. Ele era um homem que observava as estrelas. Ele era um astrólogo. Ele era um pagão. Ele não tinha contato com Deus. Deus nunca tinha falado com Abraão. Inclusive os pais de Abraão não eram crentes. E pela fé ele ouve aquela voz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Glória. Irmão, nós gostamos da nossa parentela, irmão. Nós gostamos de estar envolvido, aquele calor humano, mesmo que suja fofoca, perca, mas nós estamos ali no meio. Diz a palavra que Abraão foi. Nessa época ele não era circuncidado. Sabe quando é que ele vai ser circuncidado? Depois que Deus imputou a fé sobre o seu coração. Vamos lá para Gênesis 17. Gênesis 17. Quem achar primeiro que eu pode ler. 17 pode ler do primeiro, pastor. Quando Abraão tinha 99 anos... Só dá uma paradinha por gentileza, pastor. Lembrando que do capítulo 12 até o capítulo 15, ele estava com 80 anos. Capítulo 12 ele estava com 75. Capítulo 15 ele estava com 82. Quando acontece esse fato que a pastora vai citar, ele já está com quanto? 99. Se passaram quantos anos? Se passaram 24 anos que Deus tinha falado pela terceira vez com ele. Pode falar, pastora. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão. Isso. Agora, pastora, lê do versículo 23 do mesmo capítulo ao 27. Do mesmo capítulo. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Só até aí, pastor. A promessa foi feita, ele tinha 75 anos. A circuncisão veio quando ele estava com 99 anos. Isso quer dizer que ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Porque no capítulo 15 diz que o Senhor o justificou porque ele creu, e isso foi imputado nele para a justiça de Deus. Você vê que Deus trabalha não da forma que o homem trabalha. O homem trabalha visando lucros. Deus trabalha vendo que através da vida dele você pode alcançar várias promessas. Deus ele faz uma aliança com Abraão no capítulo 17. Ele é circuncidado no capítulo 17. Volta para Romanos capítulo 4 para nós fecharmos. Então no capítulo 15, Deus promete para ele que a descendência dele seria
como as estrelas dos céus. No capítulo 15, ele ainda não é chamado de Abraão. Ele não tinha sido circuncidado. No capítulo 17, acontece a primeira circuncisão, ele com 90 anos. O sinal da circuncisão era o sinal da aliança que Deus estava com ele. Por isso que em Hebreus capítulo 9 fala que não há, deixa eu ver se eu lembro o texto aqui para não errar. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Aquele sangue que era derramado da descendência de Abraão, ali mostrava uma aliança de sangue que Deus tinha para com Abraão. E a aliança da graça continua sendo da mesma forma. Não mais com o nosso sangue, não mais com o sangue de animais, mas com o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do nosso Senhor Jesus. E esse sangue, ele nos purifica e nos lava de todo o pecado. Já pensou se tivesse hoje que circuncidar nossos filhos? Jamais, nem precisa mais disso. Glória a Deus. Aleluia. Agora uma pergunta aqui para você, uma pergunta que fica no ar. E as mulheres? Não é para agora, irmãos. Amém? Vamos lá, vamos fechar esses versículos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Já mostrei para vocês através de Gênesis 15 e 17. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Olha que coisa, irmão, isso aqui é tanto jogo de palavra, que se você não souber a linguagem de Paulo, e se você não souber os motivos, você se perde nesse texto. Porque é tanto circunciso, incircunciso. Fala, meu Deus, nunca acaba isso. Mas ele está mostrando aqui que jamais um homem pode ser justificado pelos seus méritos, pela sua religião, pelos seus atributos, por ser eloquente, por ser dotado. Nada disso justifica o homem. Só Jesus Cristo justifica. Aleluia, amém. Aleluia. Para vir a saber o Pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado à justiça. E Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Se coloca de pé. Glória a Deus. Pode sim. Eu não estou falando aqui que foi em vão aquilo que os judeus fizeram. Não, não tinha outro caminho. Mas eles não podem se gabar disso. Porque nós que andamos na mesma pisada de Abraão, somos justificados da mesma sorte que aqueles que foram circuncisos. Nós, por natureza, éramos incircuncisos, mas através da fé em Jesus, nós somos circuncidados pelo sangue poderoso, imaculado, purificador de Jesus Cristo. Quando cremos no sacrifício de Jesus, não há mais obras. Eu falo que se alguém gosta de orar no monte, continue orando no monte. Se alguém gosta de fazer algo para encontrar méritos na sua religião, pode fazer, mas ele pode se frustrar lá no fim, porque todo o sacrifício dele vai ser em vão.
Porque aquele que não se sacrifica, mas crê por aquele que o justificou, também receberá do mesmo jeito. Amém. Mesmo jeito. Você é justificado, limpo, purificado através do sangue de Jesus. Aleluia. E nós, irmãos, estávamos tão distantes. Paulo aqui está pregando para os gregos. Paulo aqui está pregando para os novos convertidos. Paulo aqui está pregando para os prosélitos. E nós viemos surgir depois de tantos anos. Quanto tempo tem o Brasil? 500 anos? 63. Nós temos o mesmo direito daqueles irmãos que se converteram na primeira pregação do apóstolo Pedro. O mesmo direito. Por quê? Quem trabalhou por nós é poderoso para cumprir a sua promessa. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai Celestial, como é gostoso entender este livro, Pai. Como é gostoso receber a revelação do Teu Espírito Santo. Sabe, meu Deus, nós aprendemos que jamais será méritos humanos, mas é através do Teu sacrifício. Os nossos pecados não foram apagados. Não. Os nossos pecados foram perdoados. Antes, através dos sacrifícios, através das cerimônias, através do sangue de cabritos, de touros, de bezerros, eram-se apagados os pecados. Mas através do Teu sangue, ó Senhor, os nossos pecados são todos perdoados. Muito obrigado, Jesus.